pessoal, como vocês estão? Hoje é quarta-feira, não é quinta, mas nós temos live. E eu desejo que vocês estejam muito bem, que Deus abençoe sua vida agora, que Deus abençoe o lugar aonde você está agora, que Deus enche esse lugar e a sua vida com a presença dele nesse exato momento, em nome de Jesus. Sim, em nome de Jesus. Jesus, o nosso convidado muito especial em todas as lives. E o nosso Jesus é onipresente. Ele está aí com você, está aqui comigo, ele está em todos os lugares. Você consegue notá-lo agora? Você consegue sentir a presença dele aí ao seu lado? Vamos dar uma boa tarde para Jesus, o nosso amigo? Jesus, boa tarde. Nós te amamos. Obrigada por estar tão perto e nunca longe. Convide mais pessoas para assistirem conosco essa live de hoje. Eu quero agradecer a todas as pessoas que já estão presentes conosco. Quero agradecer as pessoas que ainda vão chegar. Convide mais pessoas aí. Também quero agradecer aqueles que vão assistir depois essa live, depois de nós já termos encerrado, através dos compartilhamentos que nós vamos fazer. Muito obrigada também. Pessoal, em breve nós teremos aquela live que eu venho falando há algumas semanas para vocês. A live sobre intimidade com a Luciana Martins, uma adoradora, uma amiga de Deus, compositora, cantora, uma mulher que tem deixado um legado de intimidade por onde passa. E nós também queremos um pouquinho aqui em nossas lives. Em breve, uma live em um lugar especial, muito diferente de todas que nós já participamos. Em breve também, nós teremos nosso seminário via Zap, Ressignificando Desejos. Se você se interessa por esse seminário, avise nos comentários. Fale, eu quero participar do Ressignificando Desejos. Será um dia muito especial, com um conteúdo muito precioso e sem sair de casa. Nós vamos utilizar essa ferramenta tão preciosa para coisas lindas e maravilhosas de Deus. Então, temos algumas pessoas já conosco aqui, né, Pedro? Então nós vamos daqui a pouco começar a nossa live. Tem alguém no Instagram, Pedro, que a mamãe não tá vendo? Tem um concurso JFB, Vovô do Azaf, Leca Mariane, Tia Dora, Danila, Nayara Priscila, Lila Cristina, Mariana, Viviane Rocha e Luiz Fernando. Leca, também um beijão pra você, menina linda, deve estar uma moça, uma mulher maravilhosa. Vivi, minha prima, um beijo. Que tá com saudades. Quem? A Leca. Leca, eu também tô com muita saudade de você. Vem nos visitar, viu? Você vai ser muito bem-vinda. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Também no Facebook, muito obrigada, quem já chegou. E o assunto que eu tenho hoje pra gente falar, que é a autocrítica. Eu sei, não creio que todos estejam 100% encaixados, mas acredito que os que não estão, talvez frequentem a outra ponta desse assunto e poucos estão no equilíbrio. Então, é uma live para todos nós. Autocrítica, coisa boa, na medida certa, como tudo na vida, né, pessoal? Tudo na vida precisa de equilíbrio. Então, vamos lá. Autocrítica. O que é autocrítica? É o ato de um indivíduo reconhecer a qualidade e os defeitos do seu próprio caráter, ou erros e acertos do seu comportamento ou de suas ações. É isso que é autocrítica no dicionário. Mas como eu já disse para vocês em outras lives, geralmente os nossos assuntos também estão na Bíblia e talvez muito antes de nós soubermos ou sabermos. Então, isso aqui, autocrítica na Bíblia, pode ser chamado, ou é o que nós chamamos de ser irrepreensível. O que fora recomendado a Timóteo, um grande líder, em 1 Timóteo 3, verso 2.
Paulo diz para Timóteo: seja irrepreensível. Mas é importante lembrar que há uma base para isso, há um padrão para qual próprio Timóteo deveria, ou com o qual o próprio Timóteo deveria se comparar, e para então se tornar irrepreensível ou fazer a sua autocrítica. E talvez seja essa a grande chave da live de hoje. Outra dica também: autocrítica na Bíblia pode ser chamado de examine-se, como está escrito aqui em 1 Coríntios 11, no verso 28, portanto, examine-se o homem na sua própria alma. Examine-se, irrepreensível, são as formas da Bíblia tratar autocrítica. Porém, a autocrítica não entendida ou praticada de forma incorreta pode se transformar em algo não muito legal. Pode se transformar em perfeccionismo, que é diferente. Perfeccionismo é a tendência de obstinar-se em fazer tudo com perfeição. Padrão difícil de se alcançar, portanto, o perfeccionismo é e se torna muitas vezes grande fonte de frustração. Seguindo, porém, sobre a autocrítica, observe se você já ouviu isso aqui. Talvez não tenha jeito para você. Toda vez você repete o mesmo problema. Você sempre faz tudo errado. Você nunca aprende. Essas frases são familiares para você? Existem palavras duras demais nessas frases que já são complexas por natureza. As palavras sempre, a palavra toda vez e a palavra nunca são palavras muito pesadas para nós utilizarmos em frases. Muito bem, mas esse tipo de frase que eu fiz aqui, que lhe é familiar e é para muitos de nós, seriam facilmente evitadas se tratasse de um relacionamento tóxico, por exemplo, ou de um relacionamento com uma terceira pessoa. Então, a gente poderia talvez se afastar ou facilmente parar de ouvir essas frases, mas o problema é quando essa voz com chicote na mão está sempre conosco, pronta a atacar ao menor sinal de erro. Isso é o que nós chamamos de autocrítica mal feita, que logo se transforma em perfeccionismo, algo muito frustrante que você não deve aderir e nem deve se permitir viver. Pedro, tem muita gente conosco, graças a Deus. Temos 2 pessoas aqui no Instagram. O pessoal que chegou depois foi o Kleber, o Thiago Alves, a Tati Bru Gomes, Bruno Ei, Tati, um beijo. Bruninha, um beijo. Fabiana Dabis. Fabiana, tia Fabiana, professora maravilhosa. Pessoal, então, nós não podemos aderir e nem nos permitirmos viver o perfeccionismo. Essa vozinha, na psicologia, é chamada de superego. Vou chamá-la de eu. Todos nós um dia já ouvimos essa voz. Sim, quando nós olhamos no espelho e sentimos que algo estava faltando para nós. Você que sente isso, precisa estar no nosso grupo Ressignificando os Desejos. Mas aí você acredita mesmo e até diz: gente, Deus, até um relógio quebrado acerta pelo menos 2 vezes no dia. Já eu não acerto nenhuma. Parece um recorde ou uma espécie de recorde. E por que isso acontece, pessoal? É que nós vamos internalizando padrões de perfeição desde a nossa infância. E estes padrões são seguidos de promoção de aceitação, são seguidos de amor em nosso entendimento. E isso se inicia com os nossos pais e ao longo da nossa infância também com figuras importantes daquele período. E nós crescemos desejando esses padrões ou também o contrário. Nós temos casos de pessoas que não querem nunca se parecer com tal padrão. As 2 coisas são verdadeiras e acontecem, mas não estão dentro do significado original de autocrítica saudável e que eu gostaria de explicar para vocês nessa tarde. O grande problema
é a motivação pela qual eu desejo sempre acertar. Se for, é porque eu quero para que todos vejam ou para alcançar a aprovação de alguém dentro do padrão daquela pessoa, está errado. Também temos o problema contrário, infelizmente. Existem pessoas que não têm autocrítica nenhuma. São aquelas que não sentem culpa, nem vergonha de nada, que são incapazes de se responsabilizar pelos seus atos. Essas pessoas, também segundo a psicologia, estão próximas a um quadro de psicopatia. Esta pessoa ou essas pessoas não internalizaram nada de empatia. Lembra de nossa live de empatia? Não internalizaram nada. Para elas, o outro é sempre o culpado. Meu Deus, alguém já se identificou? Vou falar no passado, identificou para ajudar a gente. Tem alguém que está me assistindo que se identifica com o que eu acabei de dizer? Aquelas pessoas que tudo que acontece é culpa do outro. Você já foi assim? Se você já foi assim, coloque com bastante humildade aí nos comentários. Eu já fui assim. Eu digo foi, no passado. O que é importante lembrar aqui então? Se a autocrítica te paralisa, não serve. Não é autocrítica saudável. Se a autocrítica gera um ciclo de depreciação pessoal, também não serve. Se a autocrítica existe por causa de padrões internalizados de terceiros, também não vai servir. Devo desejar acertar, pessoal, para agradar a Deus e deixá-lo feliz. Se você vira essa chave hoje, saiba, seu fardo vai se tornar mais leve. A autocrítica não pode ser um fardo pesado e muito menos, pessoal, se transformar em perfeccionismo. Não, nunca isso pode acontecer. Precisamos então pensar numa palavrinha que é muito importante para a vida. Precisamos pensar em um equilíbrio. Na verdade, tudo na nossa vida depende de equilíbrio. Equilíbrio só nele e com ele. Ele é que estabelece padrões para que você possa alcançar. E interessante é que os padrões dele são padrões que você dá conta de alcançar. Então você precisa olhar para ele hoje e observar como ele faz. Entender hoje também duas coisinhas muito importantes. Primeira, sempre nos lembrarmos que a cada queda ou que a cada erro, que o fracasso faz parte de uma experiência humana compartilhada. Então, esse momento de fracasso ou de erro deve se tornar um episódio de união e não de afastamento. Segunda coisa importante, não podemos identificar, colar o autor, ou seja, você ou eu, com o comportamento. Não podemos misturar o autor com o comportamento, porque essa identificação, pessoal, não nos libera para o que nós precisamos. Porque o que nós precisamos é de mudança, é de transformação. Então, se eu vou unir o autor com o comportamento, eu vou privar essa pessoa de uma mudança que é o que ela precisa. Exemplo, eu falei de forma agressiva com alguém. Então, eu não vou associar a minha identidade a isto. Porque essa identificação não vai me deixar mudar, que é o que eu preciso, mas me aprisionará muito mais. Então eu vou dizer assim, eu estive agressiva, mas eu não sou agressiva, não quero ser e nem jamais serei novamente. Desta maneira, eu não estou unindo a identidade com o comportamento. Porque se você fizer assim, você não consegue mudar. E foi assim, pessoal, que Jesus, o nosso padrão, sempre fez. Porque padrão é aquilo que não fere a Deus e que não o entristece. Ao se encontrar Jesus, por exemplo, com aquela mulher adúltera, você se lembra dela? Quando ele se encontra com ela, ali estavam quem? Os seus acusadores com pedras nas mãos, desejando talvez exercer um juízo definitivo sobre aquela mulher,
que naquele momento estava fora da lei e até hoje estaria, porque adultério não é uma coisa bonita em lugar nenhum do mundo, que estava naquele momento adúltera. Mas se Jesus permitisse que esse juízo definitivo que estava na mente dos acusadores acontecesse, que seria o apedrejamento, que chance teria essa mulher de autocrítica? Que chance teria essa mulher de mudança? Nenhuma, porque morto não pode mudar, pessoal. Então o que Jesus faz naquela cena? Ele gentilmente convida todos para uma autocrítica. Cada um, porém, ao seu modo. Aos acusadores, por exemplo, ele leva-os a examinar sobre os seus erros, que até aquele momento estavam ocultos. Haveria perdão para eles, sem dúvida. Era só uma autocrítica. Um examine-se. Vocês estão juízes, mas vocês não são juízes. Chega desse comportamento. Jesus naquela cena promoveu a autocrítica para os apedrejadores. E você já sabe o resultado. Eles deixaram suas pedras e foram embora. Porque essa é a função de uma autocrítica bem feita e saudável, de um examine-se, do ser irrepreensível. E a mulher, ele diz: onde estão seus acusadores? Ah, eles já se examinaram, você percebeu? Agora é a sua vez. Vá e não peques mais. Você está adúltera, mas você não é uma adúltera. Chega, mulher, deste comportamento. Mas note que em nenhum momento Jesus, o nosso padrão, misturou a identidade dos acusadores com o comportamento dos acusadores. Em momento nenhum, Jesus, o nosso padrão de autocrítica, de examine-se, hora nenhuma pegou a identidade da mulher e colou ao comportamento adúltera que ela estava possuindo ou exercendo naquele momento. Ele é demais. E por aqui eu já vou começando a fechar dizendo a você: autocrítica é bíblica, é necessário. Examine-se, pois, o homem a sua própria alma. Timóteo, seja irrepreensível, porém baseado e palpado no padrão bíblico, no padrão da palavra, no padrão de Deus. Mas para uma autocrítica feliz, pessoal, lembre-se, Jesus é o nosso padrão e Ele é um padrão que eu posso alcançar. Você que está me ouvindo agora ou depois, não está encerrado em seu comportamento, mas com humildade, entenda que é necessário mudar. Se movimente para isso, se esforce para isso, porque você, graças a Deus, não é o que você faz. Eu vou repetir. Você não está encerrado em seu comportamento, mas com humildade, reconheça e entenda que é necessário mudar através da autocrítica, baseado no padrão Jesus. Se movimente, se esforce para isso, porque você, graças a Deus, não é o que você faz. Mas escute, cuidado, porque se você insistir em não parar de fazer, se você for o pessoal que a psicologia diz que já está à beira de uma psicopatia, pois todo mundo é culpado e essa pessoa não consegue se ver, você vai acabar se tornando exatamente o que você permanece fazendo insistentemente. Vou repetir, cuidado, porque se você insistir em não parar de fazer, se tornará exatamente o que você está fazendo, o que seria muito ruim para nós. E se você não desejar permanecer diferente do que Deus tem nos mostrado e tem te mostrado na autocrítica, se você falar assim, não, mas eu quero ser isso, aí você não entra em nada do que eu estou dizendo aqui, desde o princípio. E agora, fechando de verdade já, eu quero fechar com umas dicas para uma autocrítica saudável que jamais se torne, por favor, perfeccionismo. Que nunca
a autocrítica na sua vida ou examine-se se torne perfeccionismo. Porque se isso acontecer, você estará doente. Entenda seus limites. Suavize essa vozinha com chicote na mão que sempre quer falar ao seu ouvido de uma autocrítica não saudável que transforma em perfeccionismo. Suavize essa voz. É válido pensar que eu posso fazer mais e melhor e que eu seja até capaz de fazer mais. Mas também é válido em algumas situações pensar que eu possa fazer menos ou que eu não dê conta de fazer. É normal, está tudo bem. Algumas outras sugestões. Tente dar mais risadas de você mesmo. Tenha um pouco mais de compaixão com você. Seja um pouco mais gentil com você. Cuidado com as palavrinhas como sempre, nunca, toda vez é assim. Elas não são verdades, na maioria das vezes. E o melhor de tudo que nós estamos falando, pessoal, é que se você aprende um pouquinho de autocrítica aqui hoje, saudável, o que vai acontecer? Quando você for fazer ou emitir uma crítica, você vai usar os mesmos padrões que você tem internamente com o seu colega, com o seu amigo, com o seu familiar, com o seu filho, com aqueles que você ama e convive todos os dias. Isso é muito maravilhoso e é exatamente isso que Jesus deseja nessa tarde. Não sei em que horário você vai assistir essa palavra, essa nossa conversa, mas é exatamente isso que Jesus quer. Se você aprende o padrão que eu te ensinei aqui tão rapidamente, todos vão ganhar, porque você vai fazer assim também para fora. Então eu desejo que você, com esse pouquinho que a gente conversou, guarde isso no seu coração. Alegre o coração de Deus hoje, saindo do perfeccionismo e encarando uma autocrítica baseada no padrão certo. Internalize o padrão de Jesus e faça a sua autocrítica e o seu examine-se através desse padrão. Jamais ande nas duas pontas. Lembra? Mas sempre ande em equilíbrio dentro dessa palavra. Então eu quero deixar o meu muito obrigada a todos os presentes ao vivo. O horário hoje é um horário diferente, mas nós também não temos o objetivo de que esteja acontecendo tudo agora, mas que depois as pessoas possam assistir. Mas eu quero agradecer as pessoas que estão ao vivo comigo, a minha mãezinha que sempre me assiste. Aí outro dia alguém perguntou, mas eu não vejo a sua mãe aqui. É que ela assiste do meu próprio Facebook, mas ela todos os dias assiste. Mãe, um beijo pra você. Minha irmã querida Lu, tá aí, Pedro? Tá aí. A minha irmã querida Lu, aquela que eu falei no início sobre a live, que nós vamos fazer juntas. Um beijo muito especial hoje, especial e exclusivo para o pastor Cláudio Lara, o meu namorado há 25 anos, o melhor namorado que Deus podia me dar. Te amo, pastor Cláudio, você é muito especial em minha vida, essencial. Sem você eu não estaria aqui. E um abraço muito especial também para uma turma que agora está trabalhando, não deve estar ao vivo, óbvio, mas que depois eles vão assistir com muito carinho. É uma turma chamada Filhos de Sião. Pessoal, pensa em pessoas sensacionais. Essas pessoas, esses filhos de Sião, estão comigo numa aventura radical esse ano 2019. O nome da aventura é Zacar. Se você é um filho de Sião e está aí, coloque aí nos comentários. Sou eu. Eu sou um filho de Sião. Eu amo vocês. Obrigada por vocês estarem sempre comigo em todo o tempo. Comigo e com o pastor Cláudio. Aos meus amigos do Face e do Insta, aos meus colegas de vocação, os pastores, todo o meu respeito e honra a vocês. E o meu desejo é que vocês, pastores, sejam prósperos, bem-sucedidos e fecundos em tudo que vocês realizarem. E que a cada dia vocês se debrucem mais e mais em conhecer Jesus, em viver experiências novas com Ele. E essas experiências estão fora do ambiente onde nós exercemos a nossa vocação, que é a igreja. Mas essas experiências ocorrem
num quarto com a porta fechada, num lugar secreto. E é isso que eu desejo aos meus colegas de vocação, os pastores, a quem eu novamente digo todo o meu respeito e a minha honra. Se você que está me ouvindo achou essa conversa válida, se você acha que ela é importante, proveitosa para a saúde da alma, não só da sua, mas de todos, por favor, vou te pedir um favor grandão. Quando nós encerrarmos aqui, você pode compartilhar esse vídeo para nós lá no Facebook? Compartilhe esse vídeo no Facebook, porque no Insta não é legal fazer isso, porque ele dura apenas 24 horas. Mas se você compartilhar no Face, você me ajuda a cumprir a minha missão do dia de hoje, que é entregar um recado de uma autocrítica saudável com padrão Jesus, sem perfeccionismo, para que você tenha saúde na sua alma. Então, se você puder, compartilhe esse vídeo para nós. Eu quero também agradecer o Pedro Henrique, meu filho lindo, precioso, um gatão, que está aqui junto comigo todas as vezes, com todo amor, com toda paciência, gravando essa live para abençoar aqueles que desejarem. Então eu deixo para você o meu abraço. A semana que vem nós teremos uma live surpresa, que você esteja atento e ligado. Ela pode acontecer em qualquer dia da semana, em qualquer horário que o Senhor programar para nós. É Ele que decide tudo, a Ele toda a honra e toda a glória, a Ele, o dono do padrão, do único padrão que nós vamos conseguir alcançar. A Jesus a nossa gratidão e a vocês também por estarem aqui e por compartilharem tudo isso. Um grande abraço, um beijo para vocês e eu amo muito vocês. Até a nossa próxima live.